Então, eu vou apresentar hoje, gente. A gente tem um convidado mais do que especial para trazer essa aula de design comportamental, o Richard Jesus. O que ele vai falar? Ele vai falar principalmente, né, Richard? Primeiro de tudo, boa noite. Que Boa bom que noite, você como é que pôde tá? estar aqui com a gente, com os tubarões. E o que você vai falar é sobre essa questão dos segredos que fazem o cérebro das pessoas desejarem o seu produto. É isso mesmo? Exatamente. Essa é uma matéria que não é nada nova, na verdade, ela tem muitos nomes, então acaba confundindo bastante a galera por conta disso, mas é um tema sensacional, assim, que dentro do design, dentro da psicologia, dentro da economia, se discute muito, com nomes diferentes, mas é a mesma coisa, e hoje eu vou trazer algumas formas muito simples de como aplicar isso aí em qualquer negócio. Show de bola! E boa noite, Beta Permanente, boa noite, Gibanes. Que bom que vocês estão Boa por aqui noite. também. E Boa noite, apresentando, galerinha. continuando a apresentação do Richard, gente, só para vocês terem um pouco mais de contexto do tamanho e da relevância da nossa aula hoje. O Richard, ele é designer de produto e mentor no Google Launchpad Accelerator. O que ele faz, né? Trabalha nessa parte de resolução dos problemas reais por meio da tecnologia, o que é muito legal. Já fez projeto para várias empresas, Apple, Shell, Nestlé, IBM, enfim, a lista é grande, né, Richard? LG, PayPal, Honda, Volkswagen, enfim, tem mais do que uma super bagagem aqui para compartilhar com a gente. Algum dos nossos mentores tem alguma coisa para compartilhar ou a gente já pode passar a palavra para o Richard? A turma é toda sua. Obrigado. Bem-vindo, Richard. E, cara, tô ansioso pela sua aula também, viu, bicho? Isso aí. Demorou. Também. Vai transformar muito agora. Essa é a ideia mesmo. Bom, pessoal, Boa. estou aqui para falar sobre economia comportamental. Durante essa rápida apresentação, eu vou falar sobre vários nomes. Vocês provavelmente já escutaram um ou alguns deles. E a grande verdade é que todos esses nomes vêm da mesma coisa, dos mesmos princípios. E o motivo pelo qual isso acontece é porque existem várias ciências que tentam estudar como que a nossa cabeça funciona, como que ela toma determinadas decisões, mas eu estou aqui para falar de uma forma extremamente simples do que é chamado de economia ou teoria comportamental e como que a gente consegue aplicar isso em qualquer negócio. Eu aplico muito isso dentro do design de produto, que é exatamente minha especialidade. Então, você consegue colocar dentro de um e-commerce, dentro de uma página de lançamento, dentro de um aplicativo. Existem vários exemplos onde você pode colocar isso aí, que influenciam as decisões das pessoas, para que elas tomem decisões mais rápidas e para que elas se sintam melhor durante toda a jornada. Então, passinho para trás primeiro, meu nome é Richard, como já falaram, sou designer de produto, atuo na área há um pouquinho mais de 20 anos, saí recentemente da Volkswagen no Brasil, onde eu era o ex-lead para fundar uma empresa ainda, que eu não posso falar o nome, a gente está no processo de começar tudo, está uma loucura, e sou mentor dentro do programa de aceleração de startups do Google, já ajudei várias empresas lá, inclusive alguns unicórnios, como Quinto Andar, Loft, a Singu, aí, bastante conhecida, e algumas outras também. E trabalho especificamente com startups e e-commerces que querem aí melhorar a sua relevância dentro da internet, que querem gerar mais resultados dentro daquilo que eles têm. E estou aqui para abrir um pouco dessa caixa preta, do que a gente faz, como que isso funciona. E essas são algumas das marcas que eu já trabalhei. Vim aí da carreira mais corporativa, passando por empresas um pouco maiores, projetos um pouco mais longos. E gosto muito mesmo de startup, que é um ambiente muito mais rápido, onde a gente vê os resultados, onde a gente consegue testar as coisas e de um dia para o outro tudo muda, e isso que é a parte mais legal, por isso que eu me encanto tanto em startups. Como que eu estou para falar aqui para vocês é realmente muito poderoso e sem nenhuma frescura, eu gosto de trazer essa frasezinha do tio do Spider-Man, do Homem-Aranha, porque com grandes poderes realmente vem grandes responsabilidades. Tudo que eu vou passar aqui para vocês, eu gostaria de coração que vocês usassem da maneira mais ética e mais responsável possível, porque em algum determinado momento da história vocês vão ver que existirão, inclusive, regulações de como não fazer isso. Já existem alguns projetos de lei, inclusive na Califórnia, para tentar limitar um pouco o uso antiético daquilo que eu vou falar,
Mas tudo que eu vou falar aqui dentro é legal, é uma forma ética de fazer, e o pensamento mais correto é como que eu ajudo as pessoas de verdade a comprarem meu serviço de uma forma que faça sentido na vida delas. Não de empurrar qualquer coisa, mas ajudar para que elas tenham um caminho muito mais rápido, mais fluido dentro da jornada da compra de um produto ou serviço que vocês têm aí, tá? Então, a primeira coisa que eu quero quebrar na crença de vocês é que a gente é completamente racional. Desculpa, o cérebro humano não é completamente racional. Quem já leu o livro Sapiens deve ter se lembrado em algum momento que mesmo durante o repouso completo, quando a gente está lá dormindo, 30% da energia que a gente gasta é do cérebro. Então, o cérebro da gente gasta muita energia. E para que ele possa economizar energia durante a tomada de decisão, ou quando ele está cansado, ele tem uma série de mecanismos que facilitam as decisões. Esses mecanismos todos é que começam um grande problema, ou um pequeno problema, porque eles ajudaram a gente a chegar até aqui. E a grande verdade é, toda e qualquer informação que chega até nós, ela pode definir a maneira como que ela vai ser decidida pela forma como ela é apresentada. E é disso que eu estou aqui para falar hoje, porque esse é um tema muito extenso, muito grande, e por isso eu vou trazer várias dicas práticas de como que vocês já aplicam isso hoje, como vocês estudam, como vocês testam e tudo mais. Então vamos lá. O que eu estou aqui para chamar pode ser chamado por alguns de gatilhos mentais, de nudging, de heurísticas, de vieses cognitivos, que é o nome que particularmente eu uso, que é um nome um pouquinho mais técnico, mas ele ajuda muito a você encontrar os artigos científicos. Então, os artigos científicos, pelo menos das grandes universidades norte-americanas, chamam muito de vieses cognitivos. Gosto desse nome, apesar de ele ser um pouquinho complicado, porque é um nome que você tem mais resultados e tem resultados de pessoas que mais conhecem do assunto. Então, tem muita gente que conhece menos e acaba usando outros nomes. Não é que eles são errados. O nome gatilhos mentais, por exemplo, ele vem de um livro bastante antigo, da década de 80, do Robert Cialdini, que chamava As Armas da Persuasão. Ele falava de 6 vieses cognitivos que, se bem usados, eles poderiam transformar qualquer negócio. Acredita-se que hoje a gente já tem mais de 200 vieses cognitivos catalogados. Então, olha como de 80 para cá, a gente tem uma gama de estudo muito maior para trabalhar com isso. Outro nome muito famoso, muito conhecido, é esse de nudging, que é um nome muito divertido que tem a ver com empurrão. Não é nudge de nugget, não, da Sadia, nem do McDonald's, é nudging de empurrãozinho. Esse nome empurrão, ou pequeno empurrão, é inclusive o título de um livro bastante famoso. E nudging tem a ver com empurrar de leve a pessoa para que ela tenha uma decisão um pouquinho mais facilitada. É um nome bastante comum, inclusive o departamento de nudging que trabalhou para o Barack Obama de 2016 até 2017, que tinha várias funções, entre elas fazer com que as pessoas perdessem peso, não tivessem tanto sobrepeso, economizassem energia, votassem mais. Ele usava exatamente as mesmas teorias que eu estou aqui para apresentar para vocês hoje. Então vamos lá. Eu tenho basicamente 2 grandes prêmios Nobel na área. Um deles é Daniel Kahneman, que escreveu alguns livros famosos sobre o tema. Vocês vão ouvir bastante coisa sobre eles durante esse papo rápido. E depois o Richard Thaler, que eu gosto muito. Tem um livro dele chamado Rápido Devagar, que, na minha opinião, é o melhor livro pelo qual vocês poderiam começar a entender sobre o assunto. Que ele fala exatamente sobre essa separação que eu estou aqui para falar para vocês hoje entre uma consciência mais demorada, quando a gente realmente para refletir sobre algum ato, principalmente em coisas que são muito diferentes da nossa realidade. Então, alguém veio falar para você de um novo projeto, alguém veio falar para você de um produto que foge completamente da sua rotina. Então, você entra aí numa consciência um pouco mais demorada. Quando são coisas mais rotineiras, por exemplo, comprar um produto no e-commerce, por exemplo, escolher um prato num cardápio, aí você está muito mais sujeito a todos esses nudgings, todos esses viéses cognitivos, e aí é onde entra muito mais esse tipo de influência que ele fala aqui, tá bom? E fala bastante no livro. Primeira coisa que a gente tem que entender que o processo de vieses cognitivos, ele é, número 1, previsível. A gente sabe qual é a média que as pessoas vão ter determinados comportamentos. E número 2, eles são inconscientes.
não é que as pessoas ficam hipnotizadas pela forma como você vai colocar, mas é que tudo que eu estou falando aqui é provado cientificamente, é baseado em vários estudos, e tem algumas médias que a gente já conhece que pode ter influência. Talvez dê um pouquinho mais que isso pela forma como você apresentou, se você conseguir misturar 2 vieses, se você fizer alguma forma diferentezinha no público. O grande segredo aqui está em combinar esses vieses de uma forma que faça sentido dentro de um negócio, que faça sentido dentro de uma jornada e dentro de uma estratégia de marca. Então, não é só eu jogar todos que eu tiver ao mesmo tempo, beleza? Esses vieses cognitivos, como eu falei para vocês, eles servem para automatizar processos de tomada de decisão, principalmente em 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar de comportamento, como que eu encontro as coisas no mundo. O segundo pilar é o pilar de memória, de tomada de decisão e de julgamento. E aí eu vou entrar um pouquinho aqui em cada um. Sobre o pilar de filtrar informação, eu noto normalmente uma mudança, uma bizarrice, uma repetição. Então, se eu dar uma grande quantidade de pessoas para vocês na multidão, se tiver todo mundo de branco e só uma pessoa de vermelho, vocês vão olhar para a pessoa de vermelho primeiro, porque é uma bizarrice no meio. Se tiver 3 pessoas de preto seguido e depois pessoas de branco, vocês vão olhar essa repetição. Então, isso ajuda o nosso pilar de filtrar informação quando eu tenho muita informação ao mesmo tempo. Então, já trazendo uma dica rápida aqui, toda vez que eu tiver muita informação, eu tiver grandes listas, eu tiver grandes quantidades de produto, eu tenho que usar bizarrices, repetições, confirmações e exceções para mostrar um produto mais fácil. Depois eu vou falar exemplos bem práticos com essas coisas, mas estou só explicando o pilar aqui, tá? Cada pilar tem vários vieses cognitivos dentro dele, são esses 4. O segundo pilar é o pilar de buscar um significado. O cérebro humano ele foi feito para encontrar padrões. Um viés cognitivo muito famoso dentro desse pilar é a pareidolia, nome complicado para dizer que quando a gente olha para o céu, a gente acaba procurando formas. Então é comum a gente olhar para o céu e ver um coelhinho, ver um rosto, um sorriso. Isso é o nosso cérebro tentando encontrar um significado em algo que às vezes não tem. Pela mesma maneira, por exemplo, que a gente olha lá para a Lua e vê um rosto, ou vê uma foto da NASA e acha que tem uma pirâmide lá, alguma coisa. Porque é o nosso cérebro realmente tentando buscar significado, preenchendo informações que nem sempre são conexas com alguma coisa que existe. Dentro disso, tem alguns viéses cognitivos interessantes dentro de negócio também. Os outros 2 têm muito a ver, os 2 pilares têm muito a ver com um processo de melhoria de performance da tomada de decisão. Aqui que está a maioria dos vieses. O primeiro é quando a gente não tem muito tempo para decidir. Principalmente escassez de tempo e escassez de quantidade entram aqui, que não são só princípios de viés cognitivos, mas princípios econômicos, né, da própria escassez, e eles tentam sempre decisões mais rápidas. Então, um viés muito famoso dentro desse pilar de tempo é o viés de confirmação, muito perigoso, inclusive em tempos de pandemia, porque uma pessoa que tem uma ideia pré-estabelecida na cabeça, seja lá qual for o espectro político que ela defende, ela vai pegar artigos rápidos para defender. Um problemão que a gente tem na internet hoje em dia em relação ao viés de confirmação é, por exemplo, a Terra plana. A pessoa pega lá 2, 3 artigos, 2, 3 vídeos no YouTube de alguém falando sobre Terra plana, ela não lê sobre aquilo, ela só pega o título e aquilo é o suficiente para ela confirmar aquela crença que ela tem. Porque o cérebro quer realmente só confirmar aquele pensamento, porque isso gasta muito menos energia. E o último pilar é o pilar sobre memória insuficiente. Tem a ver também com escolher as coisas mais rápidas, só que sem gastar energia nesse caso, e simplesmente se relaciona às coisas que são mais fáceis, que se destacam no meio ou que se assemelham a coisas que a gente conhece. Então deixa eu já entrar um pouquinho na prática, só para vocês terem noção o quanto tem de viéses cognitivos para cada área. Esses daqui são alguns que eu utilizo, alguns que são catalogados. Eu não vou entrar na minúcia de cada um deles, porque não faz sentido, não é necessário agora. Só de alguns mesmo que eu acho que é mais interessante, que tem mais aplicabilidade na internet hoje. Mas, de forma geral, tem uma cacetada deles. As áreas de aplicação desses viéses cognitivos são, em primeiro lugar, e absoluto, conversão. Então, se vocês pegarem um site que usa muito isso, que é o Booking.com, ele está sempre usando viéses cognitivos para fazer as pessoas converterem mais. Quando você entra na página de produto do Booking.com, por exemplo, ele coloca um timer, ele fala que esse é o último quarto disponível, ele fala que
30 pessoas já recomendaram aquele lugar. Ele usa uma série de vieses para você converter mais. Existem vieses também que melhoram na precificação. Vou dar um exemplo muito claro, é o viés de ancoragem. Ancoragem serve literalmente para ancorar nossa cabeça num valor maior do que o outro. Então, se eu pegar, sei lá, meu potinho de DHEA aqui e for vender para um de vocês, eu falo, olha, eu comprei esse potinho por R$100, mas como você é meu amigo, vou te vender por 50. Essa grande diferença entre o primeiro valor que ficou na sua cabeça é uma ancoragem. Mas isso também é bem usado no e-commerce ou em qualquer plataforma de SaaS. Quando você entra numa plataforma que tem lá aqueles 3 preços e no meio tem o valor maior, que está lá como recomendado, e do outro lado tem o mínimo em um outro, você olha o pressão e aí acaba fechando com um médio ou um que faça sentido para você. Então você tem sempre um comparativo. Ter o comparativo do preço maior, da ancoragem, ajuda nosso cérebro a ter uma ideia de que está fazendo um bom negócio. Isso também acontece muito dentro de um shopping, quando a gente vê aquelas promoções, mesmo esquema do Black Friday, né? Que, olha, era R$3.000 e agora está 1.500, que o pessoal brinca muito, né? Que é a metade do dobro. Funciona também para lealdade, porque existem alguns viéses cognitivos que fazem com que a gente se aproxime mais de eventos. Então, eu vou dar um exemplo do viés do novo começo, do viés of fresh start, que ele tem tudo a ver com que as pessoas se engajam mais com acontecimentos no começo de períodos. Parece complicado, mas não é. Toda segunda-feira é dia de dieta. Todo dia 1 de janeiro é dia de mudar de vida, de fazer novos planos. Então, esse comportamento de começar as coisas no começo dos períodos, de um ano, do mês, de uma semana, ele aumenta as chances de lealdade e a gente se sente muito mais feliz de começar tudo com uma página em branco. Sabendo usar isso a seu favor, você consegue fazer com que os seus clientes sejam mais leais ao seu negócio. Se vocês já conhecem aí a relação entre CAC e LTV, dá para jogar muito bem com isso, tá bom? Eles aumentam também a experiência, porque eu consigo fazer com que as pessoas se lembrem, principalmente das coisas mais bacanas. Então, por exemplo, existe um viés conhecido como o viés da fala simples, que é quando as pessoas escutam palavras que elas já conhecem, ou quando elas escutam palavras mais complicadas e tem alguma explicação, elas confiam mais no assunto. Esse é o motivo pelo qual, inclusive eu, nesse momento, apesar de eu usar alguns nomes técnicos, eu sempre tento trazer para alguma realidade mais simples, de como que a gente usa isso realmente para os negócios. Ou seja, falar bonito, só usar um monte de palavra legal, técnica, pode não vender para o seu cliente, mas ainda afastar, porque ele não se sente confortável com aquilo que ele não entende. Essa é uma jogada muito boa, não só para colocar no produto na hora de explicar, mas também na hora de fazer uma venda. Então não adianta só usar jargão com o seu cliente lá que pode prejudicar. Funciona também na área de branding. Dentro da área de branding tem vários viéses cognitivos interessantes. Um deles é o humor. Usar de humor ajuda muito que as pessoas fiquem mais felizes e aumentem a taxa de fechar o negócio, de se lembrar de uma maneira feliz daquilo. E um outro muito interessante relacionado a branding é o viés de rima. Quando a gente rima as palavras, as pessoas têm um senso de razão e de preenchimento. Já que as palavras se encaixam, a gente acredita que aquele pensamento como um todo está se encaixando. Esse é o motivo pelo qual muita gente acredita que os rappers são pessoas muito mais sábias do que a maioria, porque eles conseguem falar de forma com que todas as palavras se encaixem muito bem. Então a gente tem essa percepção, porque aquilo entra de um jeitinho muito gostoso na nossa cabeça. E, óbvio, produto. Tudo aqui que eu estou falando tem uma aplicação óbvia em produto. No meu caso, muito produto digital. E no caso de vocês, eu sei que tem muita gente que trabalha com produto físico, muita gente que trabalha com serviço, e dá para encaixar com tudo, beleza? Então, vou trazer aqui um exemplo muito óbvio, muito legal da área. E isso aqui é só um recortezinho muito pequeno do site da Amazon, na versão mobile. E aí, eu queria, como eu não estou vendo o chat de vocês, eu queria que, por favor, alguém me desse o feedback aí do que o pessoal vai falar. Eu queria saber quantos vieses vocês acreditam que tem nessa página aí. E se alguém puder me dar o feedback aí do que está rolando. Alguém tem algum número aí, algum chute? O Davi falou que eram 5, Rafael Giuni, não sei falar o sobrenome, 3, Maria, 5. Legal.
Império Carioca já arriscou dizer qual era. Precificação. Sônia, 2. Jordane, 4. Farma... Ih, perdi. Farma Anjo, 4. Camila Maranhão, 3. Priscila Gassi, 5. André, 6. Legal. Tá, ninguém acertou, mas muita gente chegou perto quando disse 5. Na verdade, tem pelo menos 6 vieses aqui. É discutível se tem um sétimo e um oitavo, mas eu vou dizer os 6 mais óbvios que tem aqui, explicar cada um deles e como vocês podem usar no seu negócio. Vamos lá? Primeiro viés cognitivo é a prova social. A prova social tem uma infinidade de formas de usar com vocês. Então, nesse caso, a prova social está sendo colocada de duas formas. Ela está sendo colocada primeiro através dessas estrelinhas que eu tenho aí. Então, visivelmente, a gente sabe que tem mais ou menos 4 estrelas e meio, talvez 4.3, 4.4. Então, eu sei que 621 pessoas deram uma nota muito alta para o que eu tenho aí. O segundo, e já dentro do mesma prova social, e talvez eu possa chamar só de reputação, e por isso 6 ou 7 nessa página, eu estou dizendo que esse livro já vem de um autor que ganhou um prêmio Nobel de Economia. Por sinal, o Daniel Kahneman é exatamente o autor do livro que eu falei para vocês no começo, que tem tudo a ver com essa palestra aqui rapidinha, tá bom? Então, prova social é o número 1, dá para a gente usar a prova social de várias formas. Um jeito muito fácil de usar a prova social é se eu tenho uma loja que muita gente entra, várias outras pessoas vão também chegar perto. Quando eu tenho um Instagram que tem, sei lá, 200 mil pessoas, eu acabo validando que aquela determinada autoridade realmente faz diferença. Quando eu tenho um site e coloco recomendações ou reviews de outras pessoas, é também uma prova social. Prova social pode também vir em forma de números. Eu posso dizer, olha, essa empresa já faturou mais de 200 milhões de reais esse mês. Ou eu posso simplesmente colocar o logo das empresas que foram clientes ou parceiras nos últimos anos. Óbvio, tem que ser ético, colocar o que é real ali, mas tem uma infinidade de formas, como eu estou falando para vocês. Vocês podem, inclusive, combinar isso quando for um negócio muito novo. Então, você coloca pessoas que foram famosas, foram até o lugar, número de pessoas que vocês já atenderam no período, quantidade de reais que vocês fizeram, e nesse caso aqui, só que 621 pessoas deram uma ótima nota. Número 2, Picture Superiority. Picture Superiority basicamente tem a ver com imagens. As imagens fazem com que a gente grave uma informação e, no caso desse livro, ele é muito conhecido como o livro do lápis amarelo. Então, as pessoas chegam na biblioteca, na livraria e falam, olha, tem um livro do lápis amarelo, você sabe qual que é? Ou o livro da capa azul. Nos Estados Unidos, uma vez visitando, inclusive, uma livraria, eu vi uma área inteira, gigantesca, dedicada a livros de capa azul. Estava lá escrito livros de capa azul e tinha um monte de livro de capa azul, porque as pessoas chegam assim, é o livro de capa azul, ou o filme que da capa que tem um cachorro, qualquer coisa do gênero. Então a gente tem que lembrar que imagens marcantes fazem com que as pessoas memorizem. Lembra do pilar da memorização? Esse viés cognitivo entra exatamente aqui. Então tudo aquilo que eu puder usar uma forte imagem para ilustrar, melhor. Então, em vez de só usar texto para tudo, usa talvez um iconograma bonito, uma ilustração legal, um personagem, uma foto. Lembra que as pessoas são visuais, não só para perceber uma informação, mas para memorizar. Nem sempre alguém vai comprar, vai converter com você na primeira visita no site, na primeira vez que ela vê o produto. Então, o Picture Superiority é realmente importante por causa disso. Número 3, efeito padrão. O efeito padrão é sensacional. Inclusive, várias agências que fazem uso de economia comportamental usam ele. Tem um estudo muito famoso que aumentou em quase 30% a doação de órgãos no Reino Unido, exatamente por conta do efeito padrão. O efeito padrão é o seguinte, nosso cérebro é preguiçoso, como eu falei para vocês, e a gente geralmente deixa a opção que está por padrão por aí. Então, da mesma forma que a gente não muda o toque do iPhone, ou que se alguma coisa já vem ticada, a gente deixa lá. Nesse caso, o livro de capa comum selecionado é provavelmente aquele que a gente vai ser mais apto para comprar. Nesse caso específico, antes de eu tirar os prints,
eu vi lá que tinha a versão de audiobook, que estava por um valor muito, muito menor do que esse aqui, e a versão de Kindle, que também era muito menor. Então, o Amazon estava me jogando não só para a opção mais comum, mas também para a opção mais cara. Então, como que eu uso o efeito padrão de uma forma legal e que vai fazer com que as pessoas comprem e que elas comprem mais rápido e mais tranquilamente? Óbvio, o efeito padrão é um dos efeitos que as pessoas abusam um pouco. Eu já vi alguns e-commerces que, inclusive, atrelavam, sei lá, tipo uma gorjeta. O Rappi está fazendo isso bastante recentemente. Então, ele coloca lá uma gorjeta de R$3 por padrão que você vai dar para o motoboy, para o entregador. E se você não olhar, você já deu aquele valor. Então, assim, as pessoas não sabem nem que elas estão dando uma gorjeta, porque aquilo já veio selecionado por padrão, de tão poderoso que é o efeito padrão dentro de qualquer interface. E isso não só numa interface, pense que isso vai acontecer com o mundo real, da mesma forma como eu falei para vocês, do efeito padrão usado na doação de órgãos, beleza? Aqui, de novo, o efeito de ancoragem que eu comentei para vocês. O efeito de ancoragem aqui está acontecendo de uma forma bem interessante. Primeiro, eles estão dizendo que o livro custa R$ 69,90 e ele está te vendendo a R$ 47,99. Se você não entrou em outros sites, você vai achar que isso aqui é uma pichincha. Se você olhar outros sites, você vai ver que não está nem tão barato assim o valor com promoção da Amazon. Mas a impressão que fica é que está num ótimo preço, porque eu já ancorei um bom preço com isso. Uma coisa curiosa de saber é que lojas de luxo, principalmente Louis Vuitton, principalmente lojas de relógio, não vou dizer o nome, mas algumas fazem isso bastante, colocam os relógios mais caros dentro da vitrine, logo para fora, cerceando a porta. Então eu tenho a porta aqui no meio, imagina que eu tenho aqui um relógio muito caro, um outro muito caro, e aí quando eu entro na loja, a maioria dos relógios são mais baratos do que aqueles modelos que servem para chamar atenção. Então eu entro com uma cabeça de que, sei lá, o relógio vai custar 90 mil, e aí quando eu vejo um relógio de 30 mil, aquilo já me passou, assim, o medo, aquele susto todo, e, pô, talvez 30 mil eu consiga comprar, né, porque 100 é muito caro. E aí o efeito de ancoragem fez exatamente isso, tá? Pensa que ele pode ser usado dessa maneira. Aqui eu tenho o efeito de preço zero, o efeito de grátis, e ele tem o Amazon foi brilhante na forma de colocar isso, porque se vocês lerem atentamente, o Amazon ainda não está dando entrega grátis aqui. A frase realmente é entrega grátis em pedidos enviados pelo Amazon a partir de R$ 99,00 em livros. Então quer dizer que você comprar esse livro, você ainda não ganhou a entrega grátis. Mas a palavra grátis, ela berra na nossa cabeça, está inclusive colocado em maiúsculo, entrega grátis, com uma outra cor, para chamar realmente a nossa atenção. Então você vê aquele entrega grátis, você fala, nossa, que legal. E aí você só vai ter noção que a entrega grátis é de fato completada quando você chega nos R$ 99,00 mínimos. E é aí o gancho de um sexto viés cognitivo, que ele vai te falar primeiro, olha, você só vai ganhar a entrega grátis se você ficar com 99, então imagina, uma entrega de um livro custa em média R$20, R$20 mais os 50 aí vai dar 70, e o 99 você já está fazendo. Então tem a versão à perda do próprio valor do frete e a versão da perda destacada em cima do preço que ele está dando de desconto. Que ele está falando, olha, você economiza R$ 21,91, calcula esse mesmo R$ 21,00 que dá 31%, em cima do valor de ancoragem. Então, assim, ele está totalmente chovendo no molhado. Não tem nada demais aqui. O valor, talvez, que outra loja colocaria para fazer um design mais limpo, seria só R$ 47,00. O seu designer falou, não, eu sou minimalista, eu vou fazer um negócio maravilhoso. 47, só o número grandão. Tá, aqui o número... Olha como foi muito bem aproveitado todo esse espaço. O 47 veio de um 69 é 31% de desconto, que tem a ver com R$ 21,99, e depois ele está te oferecendo um frete grátis, se você fizer, na verdade, um upsell. Então, eu tenho pelo menos 6 viéses cognitivos aqui. Dá para discutir se eu tenho pelo menos mais 2 aqui, mas acho que aí é demais a viagem, mas aqui está bem fácil de entender, tá bom? Aí, beleza. Eu tenho 3 conceitos fundamentais na hora de aplicar teoria comportamental. Primeiro ambiente, depois informação, depois intuição.
Sobre ambiente, primeiro. Somos seres humanos totalmente influenciados pelo meio. Se eu pegar cada um de vocês e colocar um pote de M&M's, mesmo que vocês falem que não são muito chegados em doce, a maioria de vocês vai se sentir tentada a comer. Alguma daquelas pessoas vai falar, tira esse pote da minha frente, senão eu vou devorar toda essa porcaria. Isso tem tudo a ver com o ambiente. Quando a gente aproxima as coisas das pessoas, quando a gente muda o ambiente, as pessoas mudam de opinião, elas mudam de atitude. Então, o nosso ambiente influencia. Quantidade de pessoas que estão escolhendo um produto, como que os produtos estão disponibilizados, tudo isso faz diferença. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. Dentro de ambientação, né, tem um viés que ele realmente funciona como uma ancoragem musical. Então foi feito um estudo dentro de uma rede de supermercados europeia e eles tocavam na área de vinhos músicas de alguns países. No dia que tocava música italiana, vendia mais vinho italiano. No dia que tocava mais música portuguesa, vendeu mais vinho português. No dia que tocava mais música alemã, não vendeu mais vinho alemão, mas vendeu mais cerveja. Porque as pessoas tinham a marca da cerveja na cabeça. Então, você vê que essa ancoragem musical, ela fez muita diferença, mas não fez milagre ao ponto de ninguém comprar vinho alemão, né? Então tem uma coisa aí que a gente vai ser inclinado para ter esse pensamento, tá? E nesse caso aqui, no exemplo do Marshmallow, esse é um livro muito famoso, um estudo muito famoso, eles falavam para as crianças que elas iam ganhar o dobro dos marshmallows se elas conseguissem não mexer. E aí vocês veem na foto que algumas crianças estavam brincando com marshmallow, destruindo eles, outras só olhando, e o rapazinho no final, que sou praticamente eu, não conseguiu e acabou devorando o marshmallow aí, tá? Então a gente é influenciado pelo ambiente, o contexto e a situação. Número 2, não acreditamos numa informação colocada para a gente. Então não adianta você falar para as pessoas, faça isso, faça aquilo. A gente toma nossas próprias decisões sozinhos. Se simplesmente colocar informação para as pessoas mudasse tudo, a gente não precisava de leis, a gente só colocava uma placa de trânsito e todo mundo ia respeitar as leis de trânsito. Então, a grande verdade é que eu sei que parece contraintuitivo e tem muito a ver do que eu vou falar a seguir, mas as pessoas, dar informação para as pessoas não muda o comportamento. Você fala, ai menino, não vai fumar, porque fumar faz mal pro pulmão. A pessoa vai lá e fuma. Nossa, meu filho, não come esse negócio, porque senão vai aumentar seu colesterol. A pessoa vai lá e come. Então, dá a informação simplesmente, mesmo que você fale o que vai causar, não muda totalmente o comportamento dela. Então, não é só faz isso para o seu cliente, não é falar compra mais, ou consome mais, ou qualquer coisa do gênero. A gente tem que realmente moldar o ambiente e moldar a percepção dela do meio baseado no que eu acabei de falar antes, tá? E a terceira coisa são as intuições. O ser humano não tem a intuição que funciona muito bem. Aqui eu estou trazendo um exemplo que a gente conhece muito do e-commerce. Se a gente falar que alguma coisa custa R$10 mais 3 de frete, ou no nosso caso, sei lá, R$10 mais 20 de frete, a gente não compra. Mas se a gente falar o preço todo, a gente acaba comprando. Por quê? Porque nossas intuições em relação à mudança não funcionam tão bem. Eu falo que tem... Olha o efeito do free aqui, o efeito do grátis. Ele tem uma influência muito grande com a gente, quebra a intuição. No fundo, a gente sabe que não existe frete grátis. No fundo, a gente sabe que aquilo está diluído. Todo mundo sabe que o preço está diluído. Mas o nosso cérebro não tem uma intuição assim tão óbvia quanto parece. Então, realmente, isso influencia o nosso comportamento. Se não influenciasse, a gente não gastava tanto no Black Friday, não gastava tanto no Dia dos Solteiros na China, não gastava tanto em tantas datas comemorativas, onde isso fica cada vez mais marcante. E aí, só para fechar um pouco aqui toda essa teoria, isso que eu estou mostrando para vocês tem a ver com a forma que alguns governos utilizam viés cognitivos e teoria comportamental em políticas públicas. Então, vou começar de dentro para fora aqui, por exemplo. Eu tenho aí, sei lá, legislação. Legislação é, na verdade, uma medida coercitiva de intervenção em cima da nossa motivação de querer fazer alguma coisa e pode ter reflexos refletivos ou físicos, ou seja, você pode ter que pagar uma multa e ir preso por alguma coisa que você não deveria ter feito porque a legislação mandou. Então, essa rodinha que eu estou mostrando para vocês é uma roda que pode
embasar vocês para escolher qual é um viés cognitivo ou uma medida de persuasão, de treinamento em relação a como que a gente molda o comportamento humano, beleza? E aí, para poder fazer realmente um teste, eu tenho que entender qual que é o problema que eu quero resolver, né? Normalmente eu chego para os clientes e pergunto, que problema você quer resolver? Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer mais vendas. E não é exatamente assim que a banda toca, né? Eu tenho que entender qual que é o problema do meu cliente. Então, o meu cliente que veio comer um cachorro-quente, não é necessariamente que ele está com fome, mas talvez ele esteja com fome e sem tempo. Às vezes ele está com um desejo de comer aquele cachorro-quente. Eu tenho que entender qual é realmente o problema que eu estou resolvendo para fazer aquilo tudo, aquela jornada acontecer de uma forma mais fluida. Então eu vou colocar aqui bem rápido 2 frameworks, 2 templates que a gente usa para fazer os testes. Desculpa, eles estão em inglês porque alguns clientes são empresas de fora do país, mas aqui é exatamente onde a gente coloca qual que é o contexto, qual que é o comportamento desejado das pessoas, os pontos de contato, quer dizer, no site, no e-mail marketing, na loja física e por aí vai. Os KPIs são os indicadores de performance, como que a gente mede se o experimento teve resultado ou não, por exemplo, aumentando uma venda com um número maior de taxa de conversão, ou aumentando o ticket médio, por exemplo. Então, todos os estudos que eu vou fazer precisa ter um KPI, precisa ter um indicador de performance, senão não é estudo, né? Senão não é um teste. Eu estou fazendo aí por fazer. Então, tudo que a gente faz dentro do negócio, a gente precisa ter um KPI muito claro. Normalmente, a gente coloca também qual que é a pesquisa envolvida nisso, vocês podem encontrar isso facilmente, já vou mostrar um lugar onde tem isso, e qual que é a nossa ideia para fazer. Por exemplo, a ideia de usar efeito padrão para as pessoas comprar um corte de cabelo a mais. Então, seu cliente lá acabou de fazer um corte de cabelo com você, você fala assim, olha, você não quer também fazer aqui o nosso pacote de 3 vezes no mês? Inclusive, ele é uma assinatura mensal. Pô, já veio ali por padrão, ele gostou, achou interessante a ideia, não jogou contra, e aí você acabou fechando, acabou aumentando seu ticket, acabou aumentando a lealdade do seu cliente, por aí vai. Aqui é um canvas de hipóteses que a gente usa muito fácil, não tem muito o que falar aqui, que é para a gente poder decidir quais são as hipóteses que a gente vai testar. A minha recomendação é nunca tentar fazer várias pesquisas, vários testes ao mesmo tempo. Não adianta fazer uma chuva de vieses cognitivos ao mesmo tempo. Eu tenho que saber exatamente o que eu estou testando. E para saber o que eu estou testando, eu coloco eles numa matriz de risco, de um lado, e de valor percebido para o meu usuário. Para o meu cliente. Então, aquilo que eu estou fazendo vai melhorar a vida dessa pessoa? Número 1. Aquilo que eu estou fazendo possui algum risco para o meu negócio? Se eu tenho um risco baixo e um valor percebido alto, são as coisas que eu deveria testar agora. Aí, do outro lado, as coisas que eu tenho um baixo risco e um valor percebido um pouco mais baixo. E, por último, as coisas que eu não tenho que testar mesmo, né? Coisas que têm um risco muito alto e que não tem valor percebido para o meu cliente. Eu colocando numa matriz como essa, todas essas ideias, ajuda a gente a nortear os comportamentos. E aqui, uma formazinha simples, muito simples de organizar tudo que a gente quer. Então, primeiro momento, a gente passa tentando entender o que está acontecendo no negócio. Eu posso usar um Business Model Canvas, eu posso usar alguma outra ferramenta de negócio para entender qual que é o negócio, qual que é a jornada que está acontecendo dos clientes. Primeiro eu tenho que entender quais são as dores. Não adianta só falar, eu quero vender mais. Então, eu entendo a jornada dos meus clientes, dos meus usuários, e aí, a partir disso, eu posso mapear pontos de dor, pontos de fricção, barreiras que eu tenho de negócio para usar alguns princípios comportamentais e melhorar a vida dessa pessoa. Depois eu vou passar por uma fase de descoberta, realmente ver como outros negócios fazem isso, entender diferentes perfis, entender se tem algum risco de usar algum deles, desenhar realmente esses experimentos. E quando eu falo desenhar o experimento, tem a ver com como é que eu vou fazer essa ideia? Como é que eu vou medir se ela está dando certo, né? Quais são os KPIs, quais são os indicadores de performance que vão mostrar se eu estou viajando na maionese ou estou fazendo um negócio legal pra caramba aqui, tá? E por último, refinar. Ou seja, se aquilo funcionou, eu melhoro aquilo, eu arredondo aquela ideia. Se não funcionou, eu descarto, tá? Onde é que eu aprendo tudo isso? Infelizmente, nem no Brasil, nem no mundo,
vai ter um lugar que vocês vão encontrar tudo isso de uma mão beijada, fácil pra caramba. Então, vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que conversar com pessoas que estão envolvidas e vai ser no teste e erro, como muita coisa. Como eu falei para vocês, em 1980, o Robert Cialdini achava que as armas da persuasão eram só 6. O livro dele é um ótimo começo, mas ele só fala de 6 no livro inteiro. E aqui eu já estou trazendo para vocês um número de 200, e só naquela pagininha do Amazon eu mostrei 6 para vocês. Então, olha como se encaixa muito rápido. Então, se vocês jogam um nome no Google, vocês vão encontrar. Então, tem 3 lugares para vocês pesquisarem. O primeiro link é esse, Cognitive Bias Codex. É um documento gigantesco dentro da Wikipedia, mas todo animado, que você pode ir clicando e descobrindo as áreas. É bem legal, mas você vai ter que ler, vai ter que estudar. O segundo deles é um paper, ou seja, o documento de cada estudo. Aqui eu tenho, só para referência de vocês, o efeito IKEA, que é um estudo feito pela Harvard, e inclusive uma das pessoas que aqui foi nomeada para o Nobel, Dan Ariely, depois, fala, o efeito IKEA é basicamente quando as pessoas se envolvem num determinado ato, elas têm mais valor percebido com aquilo. Em outras palavras, quando você monta seu móvel da IKEA, que a IKEA é tipo um móvel que você monta, né, e fica pronto depois. As pessoas nunca vão dar nota baixa. Mas por que elas não estão dando uma nota baixa? Porque elas mesmas montaram aquilo. Qual que é o paralelo disso? As pessoas vão dar uma nota melhor para quando elas montam o prato delas, para quando elas montam a oferta delas. Então, você deixar seu cliente, seu usuário, montar sua própria oferta, montar seu próprio produto, seu próprio serviço, vai fazer com que a percepção dele de valor seja muito mais alta. Esse é o efeito IKEA, né? Quando o trabalho leva até o amor. E depois, eu tenho uma literatura conhecida e alguns livros que falam sobre esse assunto como um todo. Esse aqui é o Cognitive Bias Codex. Esse documento, se você jogar no Google, Cognitive Bias Codex, você vai ter um acesso ali que você pode clicar em cada um deles, tá vendo? Tem um monte, tem uma cacetada. Só aqui tem mais de 200, vocês têm que ler com muita calma. Como eu falei para vocês, tem 4 áreas, olha lá, o que eu devo lembrar, muita informação, pouco significado, preciso agir rápido, e cada uma dessas áreas, ela tem aí seus determinados vieses. Eu tenho que testar. Não é 1, não é 2, não é 3. Eu tenho uma vida inteira para testar. E pensa que eu não preciso usar só um. Eu posso ganhar um pouquinho cada vez. Então, eu tenho clientes aí que saíram da linha do 100 para 400 mil reais por mês de ganho, porque eles souberam que aqui eu ganhei 2%, aqui eu ganhei 3%, aqui eu ganhei 4%. E é assim que funciona, tá tudo bem. Então, eu vou usando alguns estudos em cada lugar, coisinha simples, eu vou modificando, e aí no montante final, no final do ano, com um estudo, eu tenho uma representatividade muito grande. O negócio como um todo foi bastante otimizado, tá? Livros que eu recomendo sobre o assunto. Primeiro livro do Daniel Kahneman, ganhou Nobel no assunto, como eu falei para vocês lá atrás, é o livro do lápis amarelo, igual eu usei no exemplo, Rápido e Devagar. Segundo livro, é um livro chamado Pequeno Empurrão, ou Nudge, exatamente por isso se usa o nome Nudging. Tá vendo que o elefantão tá dando tipo uma trombadinha no pequenininho? Por isso o empurrãozinho. É o livro do Richard Thaler, também ganhou o prêmio Nobel. O segundo livro dele também, que é o Comportamento Inadequado, fala bastante sobre como usar isso de uma forma mais prática. Como eu estou falando para vocês, tem vários livros, porque não tem um único livro que é a Bíblia do vai lá e faz. Não existe isso hoje, tá? São muitos estudos, e para ser sincero, daqui a 5, 6 anos, talvez tenham mais estudos que você pode encontrar dentro do seu negócio. Aí eu tenho mais um livro do Dan Ariely, chamado Positivamente Irracional, que é o mesmo que eu falei lá no começo, e um livro bastante famoso e bastante escondido, é difícil até de achar esse livro, chama A Pesca dos Tolos, sobre economia de manipulação, que ele fala um pouco do lado negro, de empresas que usaram isso aí um pouco de forma indiscriminada, tá? Então é basicamente isso, pessoal. Esse é um tema bastante bacana, bem denso mesmo, e aí eu queria saber se vocês têm alguma pergunta aí, agora eu consigo ver o chat de vocês, para saber como que a gente aplica aí num negócio. Ó, eu tô lendo algumas perguntas aqui. Alice de Paula, qual seria a janela de avaliação? Por quanto tempo eu devo testar? Alice, eu não tenho um período mínimo nem máximo. O que a gente costuma fazer é 3 semanas, tá? 3 semanas é um período, geralmente, bom o suficiente para eu ter
um teste AB, onde de um lado não está acontecendo nada, é o meu grupo controle, e do outro lado a gente está testando um viés. Outra coisa que a gente costuma fazer é não testar vários ao mesmo tempo, porque o resultado de um pode influenciar o outro. Então, eu costumo usar 3 semanas dentro do e-commerce. Negócios físicos podem ter um prazo um pouquinho diferente, e o bom é eu ter um número razoável de pessoas para testar, beleza? Deixa eu ver mais um aqui, ó. Rubens. A imagem tem a ver com um negócio? Torre do Castelo para uma cafeteria? Tem sim, Rubens. Ó, lembra que qualquer amigo seu, sempre na hora de escrever algum restaurante, de escrever alguma loja, ele provavelmente ele vai usar um traço marcante visual daquele negócio para lembrar. Então ele vai falar, lembra da loja amarela, da torre vermelha? Então qualquer coisa que seja destoante assim, qualquer traço que seja muito visual, ajuda a representar o negócio. Então tudo que for diferente, tudo que fugir um pouco do padrão e for visualmente diferente, acaba por ser memorizado e ganhar a atenção das pessoas, tá? Então isso é um princípio do Picture Superiority que eu falei lá para vocês. Davi, caso de cores, você acha que não está faltando? Cores não entram como um viés cognitivo. Existe toda uma psicologia de cores em relação a se a gente confia, se a gente se sente mais calmo, se a gente se sente com mais fome em relação à psicologia de cores, mas cores é um outro assunto, tá? Aqui, os viéses cognitivos, eles funcionam realmente como regrinhas para a tomada de decisão. Não é que as cores não funcionam, é que é um outro assunto, é uma outra seara que não tem nada a ver com esse aqui, beleza? Mas assim, funciona, é um outro estudo, é uma coisa bacana também, mas aí a forma de testar é outra, inclusive. Pagar comissão para o vendedor que vai enviar link de vendas para o cliente. Pagar comissão tem muito a ver com o senso dessa pessoa de ter feito um trabalho bacana e receber uma recompensa depois, mas a recompensa por si só não é nenhum viés cognitivo. Tem um princípio de psicologia lá atrás, que a gente chama de caixa de Skinner, né? De que qualquer coisa que recebeu uma recompensa depois, ela tende a ser repetida pelas pessoas. Inclusive o hábito de fumar, ele começa muito pelo prazer e pela sensação que a gente tem com essa recompensa de prazer que a gente tem depois, mas não é um viés cognitivo. É só um processo de recompensa, tá bom? Deixa eu ler mais uma aqui. Qual a influência do logotipo com o tipo do negócio? Pô, tem toda. É o seguinte, o logotipo ele ajuda as pessoas a memorizarem e entenderem o que uma marca faz. Mas eu costumo falar para ninguém se prender muito nisso. E eu sei que o exemplo, por exemplo, da Apple, ele é meio cansado, né? Porque todo mundo talvez use isso. Mas o fato é que eu não preciso ter um cafezinho para ter uma empresa de café. Aliás, você vê no Starbucks um café, você vê uma sereia. Você não vê um celular na Apple. Então você não precisa ter uma coisa óbvia na hora que você representa um negócio. Então, quando eu tenho lá a Supreme, por exemplo, outra marca famosa dentro da área de roupa, tem uma super estratégia de vendas. Eles não têm uma camisetinha. Nenhuma grande marca tem o símbolo daquilo que eles vendem. Então, ser tão óbvio assim não é necessariamente uma coisa boa. Talvez até uma coisa ruim, porque vai te prender a ficar só dentro daquele arquétipo do que você acha que o ícone deveria fazer. Tá bom? Acho que é isso. Não sei se tem mais perguntas aqui. Vou colocar algumas na tela para você, tá bom? Beleza? Beleza. Os vieses podem ser utilizados em produtos imobiliários? Pô, claro. Ó, olha só. Logo de cara, efeito ancoragem. Eu sei que super o pessoal de imobiliária usa isso. Então ele fala, olha, esse prédio daqui a 2 anos vai estar custando o dobro do valor. Ou esse prédio custava 100 mil, mas eu consigo fazer agora no começo da obra para você por 80. Então, tudo isso já é uma ancoragem. Outra coisa que muitas pessoas fazem é o tal do enquadramento, que é quando a gente pega um recorte de uma situação e que faz o cérebro ele ter a mesma visão do futuro. Então eu falo assim, olha,
todos os imóveis dessa corretora ganharam, no geral, 30% de valor no último ano, ou ganharam 100% no último ano. E aí você tem a ideia de que esse imóvel vai ganhar também. Então, tanto na venda, quanto nos folders, quanto nos sites, você tem espaço pra caramba para usar uma cacetada de viés cognitivo e ajudar você a vender um imóvel. Funciona pra caramba. Inclusive, eu vou falar que uma das startups aí, essas de quinto andar, Loft, usa uma porrada deles. Vou deixar no ar. Como fazer isso no meu negócio? Trabalhamos com consultoria em planos de saúde. Plano de saúde trabalha muito com garantia, trabalha muito com certezas. E tudo que são certezas tem uma série de vieses cognitivos relacionados a isso. As pessoas não querem risco, elas são avessas a risco. Então, toda vez que eu conseguir garantir que as pessoas não vão ter nenhum problema depois, eu tendo a ganhar. Então, eu vou dar um exemplo de um viés que já falei antes, mas funciona muito aqui. Se eu tenho lá, sei lá, um site ou um folder, não sei como que vocês fazem um approach, se é online ou offline, mas se eu tenho um monte de recomendações de, sei lá, 100 pessoas que já usaram os planos de vocês, eu sei que aquele negócio é bom pra caramba. Se no meio dessas pessoas eu tenho inclusive uma pessoa famosa ou uma pessoa mais conhecida, eu falo, nossa, olha que legal, essa pessoa usa esse mesmo plano. Então, assim, desde que você seja ético, mas você colocando isso de uma forma bacana, funciona pra caramba. Então, tudo que se atrele à segurança, no geral, no contexto de saúde, funciona ainda mais, tá? Então, pessoas que já usaram, números de mercado, número baixo de reclamação dentro de, sei lá, do próprio Procon, do Reclame Aqui, de qualquer coisa do gênero. Então, tudo que você mostrar vai agregar segurança e vai fazer com que as pessoas fiquem mais tranquilas em relação à decisão de qualquer produto de saúde. Então, saúde, no geral, é segurança. Eles entram muito dentro desses vieses que transmitem essa sensação, beleza? Richard, como eu uso do viés para conversão online em landing pages, por exemplo, distribuindo os gatilhos página a página? Você não distribui os gatilhos página a página, não é assim. Você precisa entender o que você está resolvendo de problema. Então, primeiro, o que o produto de fato ele vende? Então, eu tenho que explicar o produto, quebrar objeções do mesmo jeito que vocês fazem normalmente, e aí os vieses vão servir para que essas decisões sejam mais fáceis. Você não vai metralhar gatilho mental e esperar fechar, porque esse é o grande erro, na minha opinião, de alguns lançadores. Eles querem, usar todos. O cara acha que é tipo um checklist, né? Ele pega uma lista de 20 e fala, eu vou usar todos. E aí, no final, ele não sabe o que ele está usando, não sabe o que está dando resultado. A ideia é, primeiro desenha a jornada. Como é que é a jornada de uma pessoa que, sei lá, eu vou chutar aqui, não sei o que você faz. O seu nome é Seven Layer Soluções, então vou imaginar que você vende, sei lá, uma planilha de Excel. A planilha de Excel resolve um problema de empresa, faz economizar dinheiro da empresa. Pô, qual que era o problema? Olha, o problema é que essas pessoas gastam, sei lá, o dobro do valor com imposto de renda ou o dobro do valor com carga tributária porque não tem a sua solução. Então, o problema é, faço você economizar dinheiro na sua operação. Legal. Faço empresas economizar até 100% na operação. Aqui está a lista das pessoas que mais economizaram. Mais do que isso, as empresas que contrataram nossos serviços tiveram resultados em até 48 horas. Eu tenho somente 100 vagas. Legal, joguei com escassez também. Mas primeiro eu tenho que entender qual que é a jornada e aí depois eu posso usar em cima disso. Não adianta tentar fazer um tipo de checklist e usar tudo, tá? Pensa na jornada primeiro. Tamires, eu fiz uma campanha de anúncio pago e não estou tendo conversão da venda. Fiz teste AB e o carrinho funcionava muito bem. O que você orienta nesse caso? Aí pode ser uma porrada de coisa e que não tem nada a ver com viés cognitivo. A gente fala que cada peça de anúncio pago é um mundo diferente. Então, eu já vi com parceiros e clientes, às vezes uma peça que tem uma mão no queixo e está olhando versus uma peça que a pessoa está olhando para o lado, uma converte 5% e tem um custo super legal e a outra tem 1% e custa super caro. Então, o que eu diria é que
tenta 1 milhão de criativos e talvez um vai funcionar e um vai ter um custo muito menor. Cada criativo é uma história diferente e não tem a ver com viés aí, tá? Eu diria para você tentar com uma cacetada de criativo e o criativo que funcionar, você investe mais em cima dele. Isso aí já é outra seara aí. O pessoal de tráfego manja muito disso. Como associar isso tudo em um marketplace? Pô, tem muita coisa aí, né? Primeiro, você é um marketplace do quê? Então, sei lá, se é um marketplace de lojas de luxo, legal. Se você Farfetch, por exemplo, marketplace de lojas de luxo. O simples fato de eu ter as melhores marcas do mercado já é uma reputação. Porque se eu tenho lá Louis Vuitton, Off-White, sei lá, Sensation, eu tenho uma cacetada de marca boa, eu já fico meio que em casa. Eu falo, caramba, esses caras têm tudo isso. Isso já é reputação. Quando eu entro numa página de produto, eu tenho um preço que for dentro daquilo que eu conheço, eu já estou fazendo uma ancoragem do mercado, daquilo que eu conheço. Quando eu tenho um monte de opiniões, eu já tenho validação social. Então, de novo, eu tenho que entender qual que é a jornada, qual que é o perfil que está usando isso aí, e aí eu vou buscar usar vieses que vão bater em cima aí. Falando do marketplace, vai tudo depender de qual for o marketplace. Porque é o seguinte, eu estou dando exemplo de luxo. Para luxo, não é o preço que faz diferença. Quem está pagando R$2.000, sei lá, numa máscara da Off-White, não está preocupado com o preço. Está preocupado com uma embalagem, com um bom atendimento, com o tempo de receber, com confiabilidade, com bom atendimento. Agora, se for um marketplace, sei lá, de peça de computador, cada centavo é um centavo. Então eu tenho que entender o que é esse marketplace, o que esse perfil busca, e aí eu vou bater em cima disso. Então não adianta se você bater em cima do centavo se o seu público busca outra coisa, como também não adianta você bater em cima de, sei lá, um atendimento 5 estrelas se o seu público está buscando centavos. Então entenda aí qual que é a jornada mesmo na hora de desenhar isso aí. Como eu falei, não é um checklist. Não adianta metralhar viés cognitivo. Eu tenho que entender a jornada e aí, baseado na jornada, eu vou entender o que faz mais sentido, beleza? Mariana, como direcionar esses vieses quando a compra tem mais de um decisor? Simples, pessoas são pessoas. E a gente brinca que toda a compra tem sempre quem decide mais. Então, existe um dado aí conhecido, não vou dizer de que montadora que ele veio, mas que o número de SUVs no Brasil e no mundo teve, inclusive, ascensão, porque as esposas pediam carros maiores, porque, no geral, mulheres se sentem muito mais seguras andando num carro mais alto. Então, a esposa falou, pô, eu me sinto muito mais seguro num carro mais alto. Você vai comprar esse carro e acabou. Então, eu sempre tenho uma figura de decisão que dá a última palavra em qualquer relação comercial. Eu tenho que entender quem. Então, por exemplo, se eu tenho um produto SaaS, eu tenho provavelmente o CFO da empresa, o financeiro, mas eu tenho antes um time técnico que fala, se não comprar esse, não dá certo. Só esses 3 são bons. Então, eu preciso entender quem são os decisores e o que faz diferença neles para poder bater nessa argumentação. E aí eu vou ter os viés cognitivos para cada um deles. Tem um livro muito famoso chamado 4 Steps for Epiphany. Eu não sei o nome dele em português, eu sei que tem, mas eu não lembro, desculpa. E ele fala exatamente sobre isso, sobre mapear diferentes tomadores de decisão na venda, principalmente de produtos B2B, para que eu possa ter uma boa base de argumentação. E aí você vai entender essa relação de, eu tenho um produto que ele é técnico, sei lá, tipo Salesforce. Salesforce, o pessoal do time técnico vai vir já endereçado. Vai falar, olha, isso aqui é bom pra caramba, só que, olha, ferra aqui no servidor, nananana. E aí depois o CFO, o pessoal do financeiro, vai vir com 2 ou 3 produtos concorrentes e vai dar, baseado na nota do comercial, do time técnico, qual que é a decisão dele. Mas o time técnico já enviesou aquela decisão. Ele já tornou enviesado. Então, como que eu envieso, como que eu influencio a decisão dessas pessoas, tá? Eu tenho que mapear muito bem quem são os decisores para trabalhar com eles. Às vezes, você não precisa influenciar todo mundo, só quem importa. Pensar nisso. Rogério, e quando ofereço serviços, qual o melhor gatilho? O melhor gatilho é aquele que funciona, tá? Não tem essa de melhor gatilho. Qualquer coisa pode funcionar. A gente realmente
é influenciado se você estiver andando numa rua e de repente você vê uma padaria que está com uma fila imensa, isso é validação social, tá? Isso é social proof. Você vai ficar curioso e você vai olhar. Se você vê lá pão de R$ 3 por 99 centavos, sua cabeça vai dar um giro, você não vai nem pensar qual que é o valor do pão de verdade. Você vai associar que de 3 por 99 é um super negócio, porque tem um monte de gente levando e você vai entrar na fila. Então, de novo, tem que entender o perfil das pessoas e aí depois usar. Então, eu usei 2 exemplos super bobinhos aqui em relação à padaria, mas viés bom é aquele que funciona e a pessoa sai feliz depois, não sai enganada. Não existe viés que funciona para sempre. O que acontece é que esses que eu estou falando, eles são mais usados porque eles são mais simples. Então, sempre que a gente vai trabalhar, primeiro a gente chega com aquilo que é mais simples. Pô, se você não faz nem um arroz e feijão, por que eu vou colocar ovo? Por que eu vou colocar um bifão em cima, ketchup, mostarda? Vamos começar no arroz e feijão. Então, às vezes, o arroz e feijão dá muito resultado. A gente começa com o que é mais simples, aplica, testa, você fica feliz, dá um super resultado, e aí depois você entra com o resto, tá bom? Viés bom é que viés que funciona, lembra disso. Valéria, vendo seguros, eu acho, garantia patrimonial cyber. O perfil do produto muda e o preço também. É possível utilizar 6 conceitos da teoria comportamental? Ô, Valéria, é possível você usar 200 até. Pensa assim, ó, se o que você vende é seguro patrimonial, tem tudo a ver com senso de perda. Senso de perda, viés de perda, é um viés muito dolorido. Pra você ter ideia, tem um dos livros que fala sobre isso, ele fala exatamente qual que é a dor de perder, sei lá, $10 versus a alegria de ganhar $10. E perder $10 dói muito mais do que ganhar $10. Sei lá, achei R$ 50. Ah, legal. Perdi R$ 50. Nossa Senhora, que raiva. Você trabalha exatamente com o viés da perda por natureza do seu negócio. Então, saiba trabalhar com esse viés que permeia aquilo que você faz. Então, brinque com isso. Mostra como que seus clientes estão tranquilos. Mostra como que vocês trabalham simples. Ou como vocês não têm burocracia. De novo, entende a jornada. Quais são as coisas que mudam a decisão de uma pessoa? Entrevistem as pessoas, entrevistem seus clientes mais velhos, entrevistem os clientes que disseram não para vocês. E aí vão buscar os fatores motivadores, os fatores decisores deles de negócio, as barreiras de por que não fechou, foi em quem, por que foi em quem, e aí isso vai permear. Mas, no geral, se você é seguro trabalha com o viés da perda por natureza, tá? Lembra disso. Juliana Parisi, como aplicar isso numa clínica odontológica? Pô, ó, por natureza você também trabalha com viés cognitivo. Para pensar. Você trabalha com aquilo que a gente chama de beauty effect. Beauty effect, o viés da estética, ele ficou muito conhecido quando 2 presidentes americanos entraram em debate. Era o JFK e um outro presidente, eu não lembro o nome dele agora, mas teve um debate que ao mesmo tempo foi televisivo e do rádio. E aí o pessoal do rádio votou no outro presidente. E o pessoal da televisão votou no JFK, porque o JFK é mais bonitão. Então, o princípio, o viés de beleza, ele resiste. A gente realmente acredita em pessoas que são mais bem afeiçoadas, pessoas mais bonitas vão realmente vender mais. E, dente tem muito a ver com beleza, tem muito a ver com as pessoas se sentirem confiantes. Então, mostrar que você dá confiança para as pessoas, mostrar casos que pessoas que se tornaram mais confiantes com odontologia, vai ter tudo a ver com a jornada do seu business. Então, estuda isso. Eu sei que tudo na área da saúde no Brasil tem um certo complicador, você não pode mostrar qualquer coisa, mas, pô, tem uma super relação aí com beleza e com a confiança que as pessoas sentem em si mesmas, tá? Na dentição. Target, qual o valor para empregar esses métodos mediante a pandemia pelo próprio empreendedor? E qual o valor hoje para contratar uma empresa que utilize dentro de uma pequena empresa? Não tem valor para você usar na sua própria empresa. O valor vai ser seu valor hora, vai ser o valor hora da sua equipe, se vocês mesmos fizerem.
Então, se vocês estudarem, vocês vão conseguir aplicar isso da forma que couber para você, tá? Então, não vejo por que você não começar. Para pensar que, por exemplo, o estudo que eu falei lá sobre o governo inglês ter usado efeito padrão para aumentar a doação de órgãos, foi só um campozinho a mais no formulário. Ele já deixou ticado. Olha, por natureza, aceito doar todos os meus órgãos, blá, blá, blá. Quantos centavos teve essa linha a mais nesse formulário? Não teve. Foi só isso aqui, tá? Então não tem um valor. Agora, está perguntando uma empresa no geral, cara, a gente não tem muitos concorrentes no Brasil trabalhando com isso, mas o valor gira em torno entre 15 a 20 mil reais por mês de projeto de consultoria ou valor de comissão em cima de empresas que são e-commerce, tá? Só para você ter uma ideia de quantidade aí quando a gente trabalha. Mas isso aí é o valor da minha empresa, isso não é, eu não sei outras empresas que trabalham, porque eu não conheço no Brasil quem mais está operando assim, beleza? Ana Beatriz, dá para aplicar esses conceitos para vender massa artesanal? Pô, dá. Assim, dá para tudo. Ponto. Porque se é do pensamento humano, se tem a ver com tomada de decisão, tem a ver com qualquer coisa que a gente faz, tá? Então tem a ver com nossas decisões, tem a ver com nossa percepção e julgamento do mundo. Dito isso, em relação à massa artesanal, pensa assim, ó. Em primeiro lugar, você vende um negócio que é escasso, então já tem um efeito escassez. Para eu comprar sua massa artesanal, eu não compro de mais ninguém. Eu sei que sua hora é escassa. Quando eu compro uma massa artesanal, tem também um negócio que a gente chama de efeito biofilia, que é tudo que é natural. Então a gente dá um valor natural maior do que o normal a tudo que vem da natureza. Então, se você conseguir mostrar que você usa ingredientes orgânicos, que você usa a folhinha de não sei o quê, você usa uma farinha especial, tal, você agrega muito valor a esse seu negócio. Se você mostrar o processo, você agrega muito valor também. Se você... É que agora no tempo de pandemia é mais complicado, mas se você conseguir se fazer a pessoa fazer sua própria massa, seria incrível também, que é uma coisa que o pessoal de algumas fazendas faz, a pessoa fazer seu próprio vinho, ou fazer seu próprio azeite. Isso tem um valor incrível para as pessoas, que tem muito a ver com turismo de experiência. Mas, no geral, mostrar o quanto o negócio de vocês é escasso, o como o negócio de vocês é único, é pequenininho, é feito à mão. Esse é o princípio de vários relógios, de muita coisa que é muito grande, inclusive, tá? Então, o artesanal de vocês é o principal valor. Marta, dúvida, eu enxerguei o viés do efeito padrão no meu venda de material de construção para construtoras. Tem mais algum que eu posso usar? Pô, Marta, é difícil falar assim lendo sua frase, mas de novo, eu sei que vai cair um pouco no mesmo lugar, você tem que imaginar qual que é a jornada. Então, imaginando que você é um material de construção aí, você lida com o quê? Com pessoa física ou com pessoa jurídica? Então, sei lá, imaginando que seja pessoa física, qual que é o tipo do perfil que você tem? É o perfil da pessoa que está construindo ou reformando? Então, primeiro separa a persona. São personas diferentes, são tickets diferentes, eu entendo. E aí você chega lá, ó, vamos trabalhar com o perfil do casal que está construindo. Qual que é o ticket que ele tem? Como que eu faço isso aí? Será que eu tenho como fazer ele montar o próprio material? Eu estou lidando com ele ou estou lidando com uma arquiteta? Então, eu entendo qual que é a jornada, entendo qual que é a persona, e aí, a partir daí, eu vou facilitar. Se você pegar todo mundo e jogar no mesmo balaio e falar, putz, o perfil de quem compra, o perfil de quem reforma, o perfil de quem constrói, o perfil da arquiteta que vem no lugar do cliente, se você juntar tudo isso, você não consegue usar nenhum viés. Então, você só consegue usar um viés a partir do momento que você entende uma pessoa, um público, e entende a jornada, as dores e os anseios dessas pessoas. Tá? Quando você agrupa muito, vai ser difícil de usar qualquer coisa. Beleza? Marina Cruz, dúvida. Colocar o preço do produto em parcelas ao invés do preço cheio ajuda nas conversões? Sim. Isso é um viés? Sim. Isso é relacionado primeiro à nossa economia, né? Nossa economia é a única que tem preço parcelado e as pessoas, no geral, pedem o preço por parcela e não o valor total. Isso é um viés, não tem nome para esse viés, ele é conhecido esse efeito, mas pelo fato que a gente percebe um valor muito menor do que o valor total. Então, parece um tipo de efeito padrão, não é assim que é chamado, mas é o que ele parece, porque eu vejo que eu tenho, sei lá, um produto de, sei lá, R$1.000, e aí eu tenho 10 parcelas de 100.
E aí parece muito barato aquilo que eu estou pagando em detrimento ao valor total. Mas não existe viés de parcela ou algo do gênero. A gente sabe que é um fenômeno, a gente sabe que provavelmente tem um viés escondido aí. O viés que mais se parece com isso é o viés de comparação mesmo, de ancoragem, mas o motivo de funcionar é exatamente isso. Eu estou pagando um pedacinho muito menor do que isso. Existe também um chamado viés de pedaços, né, de enquadramento de pedacinhos, que é próximo disso. Mas, assim, mais importante do que entender o nome é entender que, sim, funciona, que eu mostrar o valor da parcela, em vários casos, é muito mais interessante do que eu mostrar o valor total. O pessoal que vende moto, por exemplo, no Brasil, só faz isso. Se você andar em qualquer centro da cidade, em concessionárias, você vai ver que eles só vendem em valor de parcela, tá? Porque é o perfil. Raimundo Nunes, Folding físico ainda é bem visto pela empresa ou só digital? Eu não conheço o Folding físico. Folder físico, desculpa. Desculpa, eu não vi, eu li Folding, tá? Achei que era uma pessoa, desculpa. Eu não acho que é bem visto ou mal visto, mas hoje a gente está vivendo uma pandemia, né? Se você tentar me dar seu folder, eu vou ter que receber ele pelo correio. Ele não vai nem chegar aqui. Então, eu acho que não é nem questão de ser bem visto ou mal visto. Eu não vou receber seu folder, porque seu custo para mandar seu folder até a minha mãozinha aqui vai encarecer muito. Então, o digital hoje ele tem um alcance muito maior do que qualquer coisa física, no geral. Então, não é nem questão de ser bem visto ou mal visto, é questão de custo operacional e alcance. Então, até onde seu negócio alcança, tá? Procura provavelmente aí, não tem nada a ver com viés, mas como que você faz tráfego relacionado a local, se o seu negócio for mais fechado ou dentro da sua área de atuação. Então, provavelmente você vai ter um retorno muito melhor do que usar folder físico. Richard, até aproveitando esse gancho, se existe alguma forma da gente substituir o folder, digamos que a gente esteja num momento onde o contato ele é uma verdade constante, né? A gente não está no cenário aí de pandemia, digamos que não estivéssemos. Então, o que a gente poderia optar por algo que faça mais sentido para esse usuário, para esse cliente? A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem na mão, essa é a grande verdade. Então, muita gente quer, sei lá, investir uma fortuna para construir um site, quando poderia, na verdade, estar usando um catálogo bem feitinho no WhatsApp e um Instagram. E, sei lá, investir alguns poucos reais no Google Places. Então, eu tenho que entender que existem vários pontos de contato hoje que são grátis ou próximo do grátis, e que com custo bem baixo eu posso criar uma boa experiência. Eu não preciso ter 1 milhão de seguidores num restaurante local. Eu posso ter, sei lá, 100 seguidores, mas eu tenho foto dos pratos. Isso não é uma propaganda, mas tem um restaurante de Campinas que eu gosto muito, ele chama Bentô da Obá, e ele tem, tipo, sei lá, acho que tem uns 200, 300 seguidores ali no restaurante, e eles têm só fotos dos pratinhos. Quando você entra no perfil deles, na própria bio, tem um link para ir para o WhatsApp. Quando você chega no WhatsApp, tem ali o cardápio deles, com uma foto dos produtos todos bonitinhos. Olha que gracinha. Quando você compra o prato, vem com um bilhetinho escrito à mão, obrigado pelo carinho, vem com hashi, assim, fechando a embalagem, e tem uma balinha. Então, assim, com um valor ridiculamente baixo, eles fazem uma super experiência, com uma comidinha gostosa, com um custo bom, e eu descobri eles via internet. Então, às vezes as pessoas querem reinventar a roda, gastar uma fortuna, quando poderiam estar usando plataformas hoje gratuitas aí e fazer um negócio bacana. Então, manda uma balinha. Viés da surpresa. Quer colocar um viés aí? Viés da surpresa. Coloca uma balinha junto com o seu pedido no restaurante. Coloca uma paçoca amor, gente. Não vai custar caro, mas você vai tirar um sorriso de uma pessoa que vem na paçoca. Viés da personalização. Coloca um bilhetinho lá. Obrigado, Mariana. Comprou meu almoço, adorei. Fica com Deus. Beijão, te adoro. Então, eu espero que você curta a minha pizza. Desenhe uma carinha feliz na pizza. Então, assim, é muito mais do que plataforma. É pensar no ser humano que está lá do outro lado. E nessas plataformas gratuitas aí que a gente tem. É muito bacana a gente conseguir
conversar sobre isso e atender esses dois ambientes, né? O online e o físico. Muito legal. Vou colocar aqui a dúvida do André. André, tenho um sistema de gestão web para a área automotiva. Estamos evoluindo para auto social media. Como utilizar um viés para agregar mais lojistas clientes? Ó, sem falar de viés, vai, primeiro, qual que é o problema que seu cliente tem hoje? Então, a gente está em época de pandemia, nem todo mundo está comprando carro zero, as pessoas querem ter um carro com uma manutenção em dia. Quantos são as oficinas, e agora vai entrar o viés no meio, que manda uma mensaginha no tempo certo dizendo que o cliente tem que trocar o óleo? Toda oficina coloca a porcaria do adesivo que tem que trocar o óleo, mas por que ela não liga para o cliente e fala, troca seu óleo semana que vem, posso agendar sua troca de óleo semana que vem? Eu pego o seu carro na sua casa. Eu posso dar o nome do viés, mas o importante, como eu estou falando, não é o nome do viés, gente. O importante é entender a jornada das pessoas e atender. Porque você já colocou lá o adesivo, colocou no sistema, tem o telefone do cliente no sistema, mas por que de acho não liga? Fala, olha, fulano, seguinte, tá na hora do seu óleo. Aliás, pela quilometragem que eu estou vendo aqui que você anda, talvez a correia também está na quilometragem. Você não quer fazer uma troca aqui de óleo e correia? Tem um viés de certeza aqui no que eu vou falar agora. Ó, pelos meus cálculos, vai dar R$80 do óleo mais R$200 da correia. Então você vem aqui, o custo total seu vai dar de tantos reais. Então a pessoa, antes de vir para a oficina, já sabe quanto que ela vai gastar. Porque a gente tem o medo não vou na oficina porque vai sair muito caro. Se a própria oficina te liga e fala, olha, agenda semana que vem e vai dar tanto reais em adianto, você está usando o viés aí da certeza em cima da pessoa, que cliente vai falar não? Você ligou, você teve o carinho, você personalizou, essa pessoa se sentiu especial e ela falou, nossa senhora, vai sair 280. Tá? Não, tá bom, 280 não é tanto, eu vou lá. E olha, eu não preciso nem fazer nada. A oficina vai vir aqui pegar o carro e traz de volta, bonitinho. Então, eu acho que tá no carinho. Então, assim, perdeu um pouco a coisa de pensar, viés, e pensar na jornada. A partir do momento que eu entendo a jornada, eu consigo atender bem. E no caso de oficina, é um caso clássico aí que eu nunca recebi uma ligação da oficina falando, troca seu óleo. Eu vejo aquela porcaria daquele adesivo, o cara tem meu telefone, mas cadê conectar as coisas? Então não precisa ter um sistema caro, precisa só saber usar um pouco a cabeça. Roberta Camargo, para psicólogos, um nudging, por favor. Tem um monte. Depois de tudo isso que eu falei, você me pede mais um. Deixa eu pensar num cabuloso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, um bem legal. Peraí. É que assim, o que eu acho que é mais simples hoje, que mais funciona, é o efeito padrão. O efeito padrão eu acho muito legal. Essa coisa de um tiquezinho a mais funciona. Eu vou dar uma história meio boa para vocês. O Nubank, ele foi a empresa que mais gerou chaves de Pix no Brasil. E o motivo, provavelmente, por que o Nubank deu um show, assim, tapa na cara de todos os outros bancos para gerar a chave de Pix, é porque a tela do Nubank tinha lá tudo ticado. Crie sua chave tal, chave tal, chave tal, chave tal. Na verdade, você tem que criar uma chave para cada banco. Mas o Nubank foi tão ligeiro que ele fez as pessoas criarem todas as chaves para o próprio Nubank. Então as pessoas criaram chave do CPF, do telefone e do outro coisa lá, tudo pelo Nubank, porque usavam o efeito padrão. Então ele foi ligeiro, ele veio antes e usava o efeito padrão para todo mundo só usar as chaves deles. Então esse é um que eu acho que é muito bobo, muito simples e funciona muito, na minha opinião, tá? Rogério, os vieses que você usou no início da sua apresentação foi para validar seu conhecimento? Mas é claro, Rogerão. Eu tô dando uma aula de viés, é lógico que eu vou usar. Então, assim, é lógico, eu vou fazer questão de colocar o logo de cada empresa que eu trabalhei lá. Na hora que você vê, fala assim, Apple, Google, Volkswagen, Shell, aí é que tá o negócio. Então, assim, como eu falei, tem que ser ético. Eu já trabalhei para todas aquelas empresas e mais uma cacetada. Lógico, eu não vou colocar todas. Eu vou colocar só as que eu acho mais bonitas, as que eu acho que mais agradável, as que eu acho que mais pessoas
vão se aproximar, vão ter uma relação de amor. Então, eu não vou colocar nenhuma empresa que o povo odeia. Então, se eu colocar uma empresa que o povo odeia, talvez você me odeie também. Então, eu coloco ali só as empresas boazinhas que eu trabalhei, só as empresas que o povo conhece, e é exatamente para isso. O efeito é exatamente esse mesmo, para funcionar como validação social. Você pegou bem. Para serviços com um viés surpresa. Ó, viés surpresa, ele tem a ver com pequenas coisas que a gente não está esperando. Então, não precisa ser uma grande surpresa. O exemplo da balinha que eu dei para vocês é um exemplo ótimo. Toda vez que você dá uma coisinha mesmo pequena, que você não avisa para as pessoas, elas aumentam muito a percepção de valor de um determinado negócio. Então, é assim que funciona. Mas, para isso continuar funcionando sempre, você tem que sempre trocar, porque senão não vai ser mais surpresa, né, gente? Então, ó, uma hora você vai dar uma bala, uma hora você vai dar um pedaço de torta, aí outra hora você volta, aí outra hora você não dá nada. Então, para que o viés da surpresa sempre funcione, você tem que revezar coisas boas, médias e mais ou menos, e ficar período sem dar nada, tá? Então, ela tem que ser uma recompensa do nada, assim, senão não funciona. Tá? Então, eu não sei qual que é o serviço exatamente que você tem, mas, por exemplo, o cliente está cortando o cabelo lá, por exemplo. Estou falando que eu cortei o cabelo hoje. Aí a pessoa fala assim: olha, você acabou de ganhar essa pomadinha, essa amostra de pomada. Eu falo: nossa, ganhei uma amostra de pomada, pô, sensacional, adorei. Nem sei qual pomada que é essa, nem sei se eu vou usar, mas eu adorei, porque eu ganhei, é de graça, olha lá. Então, funciona mais ou menos assim. Você só não pode dar sempre, porque senão deixa de ser surpresa, né? Ó, vou responder essa última aí, senão eu não vou comer nunca mais. A estratégia de utilização de vieses tem eficiência para um melhor CRO? Ó, é o seguinte, na minha opinião, CRO é uma forma antiga de chamar o X. Eu comecei em CRO, para quem não conhece, CRO quer dizer Conversion Rate Optimization, então otimização para resultados, para conversões. E o X faz a mesma coisa, que é a experiência do usuário. A única diferença é que antigamente a gente era do mal mesmo, a gente só queria ver conversão. Dane-se o cliente, vamos fazer conversão. Aí depois que a gente estudou mais, a área como um todo estudou mais, ela falou: não, agora a gente tem que equilibrar esse negócio. Então, o que antes a gente chamava de conversão a todo custo, hoje a gente está chamando de experiência do usuário. Então, na minha cabeça, não existe mais CRO. CRO nada mais é, na minha opinião, do que um nome mais antigo para o X, numa área onde antes você tinha só otimização e hoje você tenta prezar a experiência como um todo. Você tenta equilibrar essa coisa. E respondendo sua pergunta, sim, a utilização de vieses, ela funciona para otimizar o negócio, não só em termos financeiros, mas em termos da experiência. Porque se concorda comigo que eu só aumento a conversão do negócio agora, eu posso perder meu cliente depois. Então, eu gosto muito de usar o exemplo do Booking por isso, porque o Booking é um chá de galocha. Ele fala: você tem que fechar esse negócio em 10 minutos, é o último, não sei o quê, e você sabe que é tudo mentira. Então, ele enche seu saco com um monte de coisa que você sabe que passou ali da linha, e aí, na hora de você comprar outra vez, você fica até com preguiça de voltar lá no Booking, de tanto que ele te enche as paciências. Você fala assim: não vou lá no Airbnb, porque o Airbnb é paz e amor, é do bem. Então, quando eu penso numa conversão, não só agora, mas numa relação de longo prazo, eu penso na experiência. Então é por isso que o Google ele pensa, na hora de criar os resultados orgânicos de busca, na experiência do usuário e não na conversão. Porque pensar na conversão é pensar em fechar só agora um negócio e não na minha relação de longo prazo com o meu cliente. Então aí que está o pulo do gato. Não é sobre o meu ticket médio hoje, é sobre o meu LTV, beleza? Então, eu gastei um monte de dinheiro para trazer esse cliente novo para o meu negócio. Aí você montou seu CAC, aí, seu custo de aquisição de cliente. E eu quero manter esse cliente para sempre na minha vida. Como que a gente faz para manter uma pessoa para sempre na nossa vida? A gente trata ela bem. A gente dá umas lembrancinhas para ela de vez em quando. Ó, o viés de surpresa aí. A gente mostra para ela que aquilo que a gente deu para ela é muito mais caro e, na verdade, a gente está fazendo mais barato para ela. Ó, o viés aí de novo de ancoragem. Aí a gente trata ela muito simples e faz ela não precisar assinar nada. Olha o efeito padrão aí, de uma forma simples. Então, assim, tratar as pessoas bem durante toda a jornada da vida delas é igual a um LTV mais alto. É igual a uma boa experiência sempre. É igual pessoas felizes e todo mundo com dinheiro no bolso. Então é isso aí. Sensacional, Arrasou. que aula, hein? Cabulosa. Cabuloso.
Total. Richard, muito obrigada. Nossa, eu vou falar por mim antes dos demais tubaranes. Primeiro de tudo, Richard, que aulão. Obrigada pelo Obrigado. seu tempo. Foi sensacional. Do meu lado, então, eu aprendi pra Obrigado. caramba. Eu vou começar a botar prática amanhã já, que você falou, ou essa madrugada, né? Porque eu sou um pouco ansiosa. E tem algum recado final que você queira dar pra galera? Pô, o recado é esse, né? Trate as pessoas bem, que o dinheiro vem. Muito bom. Essa é fundamental para qualquer negócio. Tubaranes, do meu lado, ótima noite para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, foi um aulão do Richard. Eu me despeço por aqui, passo a bola para os meus colegas tubaranes para essa despedida. Obrigada, gente. Obrigada, Richard. Foi um aulão. Para mim aqui, tudo anotado. Maravilhosa a aula. E é isso. Muito obrigada. Espero que todo mundo tenha aproveitado tanto quanto a gente aproveitou aqui. Richard, mandou muito, cara. Obrigado. Aulão, parabéns de verdade. Tenho certeza que vai ajudar muita gente nos negócios. Ficou incrível. Uma excelente noite a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Bom descanso para todo mundo aí.